Boa noite, senhores, senhoras, vereador, agraciado e demais autoridades aqui presentes. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Nepomuceno recebe a todos para a sessão solene de entrega de título de cidadão e cidadã nepomucenense. Esta sessão solene tem a finalidade de conferir título de cidadania, coroando o esforço, o trabalho, a dedicação de pessoas que contribuíram e contribuem com o nosso município, fazendo com que Nepomuceno se torne melhor. Sentimos-nos honrados com a presença de todos e, desde já, agradecemos aqueles que gentilmente atenderam o nosso chamado para estarem presentes aqui nesta noite. Passaremos agora a convidar para fazer parte desta sessão solene o presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno e autor dos títulos de cidadania, excelentíssimo senhor Francisco Ricardo Gattini. O vice-presidente, ilustríssimo senhor Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. O secretário, ilustríssimo senhor José Rodrigues Avelino. Gostaria de convidar para compor a mesa o vice-prefeito José Maria de Oliveira. Neste instante, o senhor presidente Francisco Ricardo Gattini fará a abertura dos trabalhos conforme o nosso regimento. Boa noite a todos, senhores vereadores, vice-prefeito. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a sessão solene que procede o título de cidadão honorário de Nepomuceno. Procederei à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá naquela voz de choro, nem voz de clamor. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Passaremos, nesse momento, para a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, assistiremos o institucional da Câmara Municipal de Nepomuceno. Nepomucenense. A legislação 2013-2014
liberdade e conforto para cuidar com atenção dos projetos que circundam os interesses municipais, procurando uma redução nos custos da telefonia sem a perda do vínculo com a população. Foi adotada uma nova sistemática que inclui a adesão de um plano corporativo para comunicação ilimitada entre os membros da casa e tarifas reduzidas para ligações com outras operadoras. Esse fato implicou bruscamente nos gastos mensais com telefonia, defrontando com o objetivo proposto. O site da Câmara, um dos principais veículos de comunicação da casa, foi criado, possibilitando o acesso ao acervo digital das atas e projetos, o acompanhamento semanal ao vivo das reuniões e as ações de cada vereador. Todo o conteúdo fica registrado aos cuidados da assessoria de comunicação da Casa Legislativa. Ainda se tratando de divulgação dessas ações realizadas, a Câmara de Nepomuceno firmou a parceria com a TV Nepomuceno, que fica responsável pelas produções audiovisuais de todo o conteúdo de interesse da casa. As reuniões são gravadas e exibidas na data subsequente através do site da emissora, e esse conteúdo fica disponível por tempo indeterminado no canal da Câmara no YouTube, podendo ser assistido a qualquer dia e horário. As audiências públicas realizadas na cidade movimentaram os mais diversos setores que compõem o município e trouxeram resultados positivos em prol de Nepomuceno. Temas como transformação do Cefet em universidade tecnológica, caravana da saúde, assim mais saúde, drogas e trânsito municipal levaram os vereadores em contato direto com a população, ouvindo as ideias e reclamos com o propósito definido em melhorar ainda mais a vida da comunidade nepomucenense. Outro projeto colocado em prática pela atual direção foi a Câmara Itinerante, e também vai de encontro às necessidades das comunidades rurais que circundam o município. Grandes trajetos percorridos para ouvir de perto os anseios dessa população que muitas vezes não conseguem ser presença nas reuniões que tão longe das suas residências acontecem. Muitas comunidades visitadas, muitas comunidades ouvidas. Ainda se tratando de visitas, a Câmara de Nepomuceno é semanalmente frequentada pelas crianças e adolescentes das escolas da cidade. Isso faz parte do projeto intitulado Escola no Legislativo, que leva os alunos a uma consciência política e esclarecedora sobre o verdadeiro papel do representante do povo na Casa Legislativa. A Câmara de Nepomuceno também promoveu um evento em homenagem aos que contribuíram de alguma forma para o crescimento da cidade e, através de um título honorário, se tornam genuinamente um cidadão nepomucenense. Várias pessoas foram indicadas para o merecido reconhecimento, incluindo personalidades nos meios políticos dos mais diversos anos de atuação na cidade. Um grande evento que marcou positivamente o ano de 2014 na sociedade de Nepomuceno. Em busca de um dinamismo e uma maior facilidade no acesso aos conteúdos abordados em todas as reuniões, foi providenciada a digitalização das atas e projetos que fazem parte do acervo histórico e contemporâneo da augusta Casa Legislativa. O acesso é disponibilizado no site da Câmara para uma livre consulta de acordo com o tema ou palavra-chave digitada. Uma rica fonte de pesquisa para os estudantes, professores, historiadores e população de Nepomuceno. Um grande passo para a preservação e ampliação da memória dos que ali deixaram registrados a sua passagem, conservando as ações e benfeitorias desses que lutaram por um futuro melhor e mais digno para os cidadãos. Apresentamos aqui o fruto dos anseios daqueles que foram eleitos pela democracia do voto. 2 anos de trabalho que são coroados com grande louvor. Ainda há muito trabalho e ainda há muita conquista, mas fica a certeza da luta e da busca de mais ações em prol da comunidade nepomucenense. Gostaria de convidar neste momento o assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Emerson Jader Freitas e Andrade, para que componha a mesa. Na qualidade de presidente, coube a mim a honra de oferecer aos cidadãos aqui de Nepomuceno, aqueles que contribuem com o município de Nepomuceno, a esse título. Neste momento, passo a palavra para a mestre de cerimônia, que faça um convite dos agraciados para comporem seus locais de origem. Passaremos a fazer
a entrega dos títulos de cidadania aos agraciados e agraciadas, que estarão recebendo um diploma com os seguintes dizeres. A Câmara Municipal de Nepomuceno, por seu presidente, abaixo assinado, de acordo com os decretos, confere aos senhores o título de cidadão e cidadã honorário de Nepomuceno, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados ao município. Convidamos, neste momento, para tomar seu lugar, a agraciada Adriane Maria Silva Parreira. André Luiz Alves. Arício dos Santos. Domingos Sales Rodrigues. Francis Carlos Nascimento de Ávila Pereira. Francisco de Assis Superbe Simplício. Isaura Cristina da Silva Soares. Júlio César Miranda Silva. Márcio Willen Schneider. Michele Cardamone Reis Alves. Miguel Luiz da Silva. Decreto Legislativo 58/2015. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini, concede o título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Adriane Maria Silva Parreira. Convido a agraciada para que venha receber sua homenagem. Adriane Maria Silva Parreira é brasileira, motorista profissional, casada, nascida na vizinha cidade de Campo Belo, no dia 11 de junho de 86. Adriane é casada com Elielson Linhares Parreira e mãe de Maria Eduarda Silva Parreira e João Vitor Silva Parreira. Reside em Nepomuceno, cidade que escolheu para viver com a sua família há 11 anos, trabalhando no transporte escolar e coletivo. A homenageada trata-se de uma pessoa extremamente dedicada no exercício de sua profissão. Trata todos, principalmente as crianças, que transporta com muita simpatia e educação, prestando relevantes serviços ao nosso município, merecendo, portanto, o título de cidadã nepomucenense. Decreto Legislativo 63 de 2015. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadão honorário de Nepomuceno, cidadão honorário de Nepomuceno, o senhor André Luiz Alves. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. André Luiz Alves reside em Nepomuceno há 16 anos, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde vem desenvolvendo seu trabalho com muito amor, fazendo um excelente trabalho em prol de muitos nepomucenenses. Casado com Michele Cardomani Reis Alves e pai de Isabela, o homenageado trata-se de uma pessoa extremamente dedicada ao exercício de sua profissão, inclusive trabalhando com dependentes químicos, fazendo assim um bem enorme à nossa sociedade. Portanto, completamente comprometido com nossa sociedade, merecendo ser homenageado com o título de cidadania. Decreto Legislativo 50, de 2015. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Arício dos Santos. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Arício dos Santos, brasileiro, casado com Yolanda Aparecida Silva Santos, nascido no dia 25 de dezembro de 72,
em Lavras. Tem 5 filhos. É pastor da Igreja Casa da Bênção nesta cidade e reside em Nepomuceno há 15 anos, onde desenvolve um grande trabalho junto à comunidade. Há que se ressaltar que o pastor Arício, apesar de não ter nascido nesta cidade, tem Nepomuceno como se fosse sua cidade natal, estando completamente integrado à sociedade. Portanto, já é considerado um nepomucenense por todos. Por isso, a Câmara concede-lhe este título. Decreto Legislativo número 59/2015. Autor vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Domingos Sales Rodrigues. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Domingos Sales Rodrigues nasceu em Belo Horizonte, morou em São Paulo durante alguns anos, foi trabalhar no exterior, Equador, tendo voltado ao Brasil e veio morar em Nepomuceno, onde reside há 4 anos. Nome dos filhos: Cláudia de Souza Rodrigues Lopes, Charles de Souza, Sheila e Maria Inês. Pastor da Igreja Fôlego da Vida, na cidade de Nepomuceno, e faz parte do Conselho dos Pastores desde 2014. Portanto, merece, assim, o título de cidadania. Decreto Legislativo número 60/2015. Autor vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadão honorário nepomucenense. De Nepomuceno, o senhor Francis Carlos Nascimento Dávila Pereira. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Francis Carlos é mineiro, de São João del Rei, filho de Sebastião Pereira e Maria das Mercês Pereira Nascimento. Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Lavras, em 2004 mudou-se para Nepomuceno por ocasião de ter sido aprovado no concurso público da Prefeitura Municipal, assumindo assim o cargo de oficial de administração no Departamento Contábil. Em 2006, paralelo ao trabalho da Prefeitura, prestou serviço de assistência em informática no Ceprosul. Em 2009, solicitou sua exoneração da Prefeitura para assumir no Cefet o cargo de técnico de Tecnologia da Informação por meio de concurso público. Simpatizante pelo trabalho da Igreja Metodista, entrou para a membresia em 2010, assumindo as responsabilidades e direitos deste ingresso. Tem como hobby o jogo de xadrez. Reside em nossa cidade há 11 anos, casado com Verônica de Oliveira Tonete, filha de José Tonete Botega e Maria Oliveira Tonete, pai de Rafaela Tonete Pereira. É uma pessoa completamente íntegra à sociedade nepomucenense, onde presta relevantes serviços, merecendo, assim, esta homenagem. Decreto Legislativo número 124/2016. Autor vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Francisco de Assis Superbe Simplício. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Francisco nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, em 4 de outubro de 85. Filho de Aparecida das Dores e Nelson Lazarino Simplício, atua como barbeiro. Ele chegou para ficar em 2006, retornou para Ponte Nova, voltando assim para Nepomuceno, onde escolheu para residir, merecendo assim esta cidadania. Decreto Legislativo 51/2015. Autor vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Isaura Cristina da Silva Soares. Convido a agraciada para que venha receber sua homenagem. Isaura Cristina da Silva Soares nasceu em Delfim Moreira, Minas Gerais, filha de Florentino Pedro da Silva e Maria Terezinha da Silva. Aos 3 anos de idade, se mudou juntamente com sua família para a cidade de São José dos Campos. Em São José dos Campos, formou-se no curso de magistério, onde trabalhou em algumas escolas. Trabalhou também como voluntária em orfanatos e creches da cidade. Em 1990, casou-se com Saulo Soares, natural de Nepomuceno, com quem teve 2 filhos, Thalita e Rafael. No ano de 94, o casal mudou-se para Nepomuceno. E em Nepomuceno, a família cresceu. Isaura tem um total de 4 filhos. Guilherme e André, também. Em 2003, foi trabalhar na extinta Escola Presbiteriana Ruth Si,
onde deu início à carreira como professora de educação infantil em Nepomuceno. Formou-se na Unipac, onde concluiu o curso normal superior. Como educadora, escritora e artesã, tem contribuído na formação dos cidadãos conscientes da importância do papel de cada pessoa na sociedade, sem discriminação, valorizando o trabalho de todos, principalmente na área de reciclagem. Em 2014, foi ordenada pastora pela Associação das Igrejas Evangélicas Transculturais. E em Nepomuceno lidera o projeto Crescendo com Deus, oferecido pela Igreja da Vila Bernardo, onde crianças do bairro recebem orientação religiosa e didática, ajudando na formação social, espiritual e cultural dessas crianças, atuando também como conselheira espiritual e social para mulheres do bairro. Assim sendo, não há dúvidas de que Isaura Cristina da Silva Soares já pode ser considerada uma verdadeira cidadã nepomucenense, faltando apenas oficializar essa condição, razão pela qual a mesa diretora pede o apoio dos vereadores e, assim sendo, a aprovação deste. Decreto Legislativo 123 de 2016. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini, que concede o título de cidadão honorário de Nepomuceno ao senhor Júlio César Miranda Silva. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Júlio César Miranda nasceu em 28 de novembro, em Três Pontas, filho de Miriam Miranda e José Luiz da Silva. Reside à Rua Lazzarini de Melo, número 39. Veio para Nepomuceno em 2009 e, desde então, fixou residência nesta cidade, que acolheu com carinho. Trabalha na Ajonete Limitada. Durante esses anos, pôde fazer boas amizades e, sendo assim, merecedor deste título de cidadania. Decreto Legislativo número 62/2015. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini, concede o título de cidadão honorário de Nepomuceno, o senhor Márcio William Schneider. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Márcio, conhecido no seio da sociedade desta cidade como Pastor Márcio, cuja biografia completa e os principais fatos de sua vida pessoal e eclesiástica seguem. Vem prestando relevantes serviços à comunidade de Nepomuceno através da sua atuação como pastor da Igreja Metodista. Portanto, o ilustre cidadão e pastor faz jus a este título de cidadão. Nasceu em 27 de abril de 67 na cidade de Governador Valadares, filho do casal Eunice Antônia Schneider e Rodolfo William Schneider. Márcio, em sua infância, ajudava o pai, que trabalhava numa oficina de bicicletas. Na adolescência, foi trabalhar com oficinas de lanternagem e pinturas, até que, ao completar 18 anos, começou a trabalhar no comércio de sua cidade. No ano de 1990, aos 23 anos, casou-se com Cláudia Lima Schneider, também natural de Governador Valadares, nascida no dia 12 de dezembro de 1970. Filha de Maria Lopes de Lima e Claudiomiro Pereira Lima. Do fruto dessa união nasceram os filhos Mateus e Gabriel. Como membros da Igreja Metodista desde 85. Em 92, deixou de atuar no comércio, teve o privilégio de realizar um dos seus sonhos, o curso de teologia, oferecido pela Igreja Metodista. Posteriormente, surgiu a oportunidade de estudar na Universidade Metodista de São Paulo, o curso de bacharel em teologia. Desde 94, o pastor vem servindo o Senhor e ao próximo, juntamente com a sua esposa e filhos, através da igreja. E como pastor, dando apoio à Casa de Recuperação de Dependentes Químicos. Atuou também junto à Associação Metodista de Assistência Social, formando parceria junto com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Itabira, entre os anos 2002 e 2006, em uma cantina comunitária que servia alimentação diariamente aos moradores carentes do bairro. Em Guaçuí, nos anos de 2006 a 2009, por onde passou, teve bons relacionamentos com a sociedade e com a área política da cidade. Atualmente, em Nepomuceno, há quase 6 anos, o pastor Márcio continua o seu anseio em trabalhar pelo bem-estar, não só dos membros da igreja local, mas de todos aqueles aos que lhe forem enviados. Sendo assim, merecedor também deste título. Como uma autoridade eclesiástica, o cidadão de nossa cidade, seu sonho e mesmo da sua família,
ver uma Nepomuceno cada vez melhor. Decreto Legislativo 64/2015. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadã honorária de Nepomuceno à senhora Michele Cardamone Reis Alves. Convido a agraciada para que venha receber sua homenagem. Michele reside em Nepomuceno há 16 anos, juntamente com seu esposo André Luiz, que é pastor da Igreja Evangélica Quadrangular, onde juntos vêm desenvolvendo excelente trabalho, com muito amor, em prol de muitos nepomucenenses. Mãe de Isabela Cardomani Reis Alves, a homenageada trata-se de uma pessoa extremamente dedicada à família e apoiando nos trabalhos com dependentes químicos, fazendo assim um bem enorme à nossa sociedade. Portanto, também é comprometida com a nossa sociedade, merecendo assim esta homenagem. Decreto Legislativo 66 de 2016. Autor, vereador Francisco Ricardo Gattini. Concede o título de cidadão honorário de Nepomuceno, senhor Miguel Luiz da Silva. Convido o agraciado para que venha receber sua homenagem. Nosso agraciado reside em Nepomuceno já há algum tempo, comprometido com seu trabalho, família e com a sociedade, também faz jus a esta homenagem, sendo assim agraciado com este título de cidadania mais que merecido. Fará uso da palavra o senhor vereador, presidente e autor dos decretos, dos homenageados, excelentíssimo senhor Francisco Ricardo Gattini. Muito bem, nesse momento eu passo a palavra ao pastor Márcio, que representará todos aqui os agraciados dessa noite. Cumprimento o nosso vice-prefeito, José Maria, aos demais componentes da mesa, o presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno, senhor Ricardo Gattini. Cumprimento a todos os homenageados, aos amigos e familiares aqui presentes. É com muita alegria que nós recebemos esta homenagem. Creio que essa alegria não é apenas da minha parte, mas de todos aqueles que aqui estão. O reconhecimento pelo trabalho, o reconhecimento pela dedicação e pelo amor que todos nós temos por essa cidade. Eu gostaria de relembrar um texto da Palavra de Deus, o Salmo 127, que nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quando vim para essa cidade, eu já vim entendendo de que Deus tinha um propósito na minha vida. Chegando à cidade, eu percebi que poderia ser útil neste lugar. Assim como eu, nenhuma dessas pessoas que estão sendo homenageadas aqui, tenho a certeza que, como alguns costumam dizer, caíram de paraquedas. Todos foram enviados por Deus a este lugar para contribuir para o crescimento dessa cidade. Nós temos um amor tão grande por essa cidade, que temos intercedido por ela, temos levado e elevado a Deus em oração os nossos pedidos para que essa cidade cresça, possa se expandir, para que Deus abençoe as autoridades da nossa cidade. Nos sentimos bem viver neste lugar. Sair dessa cidade, para nós, será algo muito difícil, porque passamos a adquirir bons relacionamentos,
um reconhecimento como este que está nos sendo conferido nessa noite. E eu gostaria de, nesta oportunidade, convidar a cada um aqui presente, que possamos, independentemente da nossa religião, nos esforçar e clamar a Deus, para que Deus transforme completamente a nossa cidade, como aconteceu nas Ilhas Fiji, ou para alguns, Ilhas Fuji, onde era uma terra que nem sequer conseguia produzir nada, mas que através da oração, da intercessão, da dedicação das autoridades daquela ilha, bem como o próprio ministro daquela ilha, assumiu um compromisso de buscar a Deus. E eles assim o fizeram juntamente com todo o povo. Se arrependeram de seus pecados, se apresentaram diante de Deus. E com menos de 1 ano, eles passaram a colher os frutos que haviam plantado naquela terra. A semente germinou e colheram frutos, colheram legumes, colheram verduras que eles jamais pensariam que seriam de um tamanho tão grande. E eu creio que nós estamos morando numa terra fértil, mas uma terra onde nós vamos precisar continuar orando, clamando e buscando a Deus e estabelecendo bons relacionamentos entre os líderes religiosos, entre as autoridades de todos os níveis, para que nós possamos ver um Nepomuceno cada vez melhor, para que nós possamos ver essa terra produzindo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. O meu muito obrigado a este título que está sendo conferido a mim e a cada um desses e dessas homenageadas. Que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que compõem esta mesa. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Amém. O sentimento de cidadania são extremamente importantes para o crescimento do nosso município. Temos muito a aprender e a construir. Para isso, necessitamos praticar a cidadania, pois pode ser a estratégia por excelência para a construção de uma sociedade melhor. Neste momento, convido o presidente, senhor Francisco Ricardo Gattini, para que proceda ao encerramento desta sessão solene. Muito bem. Antes de fazer o encerramento, vou quebrar o protocolo, vou passar a palavra para o nosso vice-prefeito, Zé Maria de Oliveira, para que possa dar uma saudação aos agraciados e também ao público aqui presente. Boa noite, senhor Francisco Ricardo Gattini, presidente da Câmara Municipal. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, agraciados e todos os seus familiares. A gente fica muito honrado de receber esses novos cidadãos nepomucenenses, como achou Nepomuceno uma cidade onde pode aí contribuir com o seu trabalho, né, de uma forma ou de outra, para a nossa comunidade. E é uma forma do Poder Legislativo e Executivo prestar homenagem a esses cidadãos que veio de outra cidade para prestar o seu trabalho em prol da nossa comunidade. Então, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, tem o prazer de receber os senhores e senhoras como cidadãos nepomucenenses e, com certeza, Nepomuceno agradece o trabalho que vocês têm prestado para a nossa terra. Boa noite. Muito obrigado ao nosso vice-prefeito Zé Maria de Oliveira. Nós sabemos que o país é laico, né?
Esse momento, em muitos países, tem cristãos sendo perseguidos e mortos. E nós temos o privilégio de poder, aqui, numa reunião solene, fazer uma homenagem também às pessoas que têm contribuído, mas também a importância das palavras e da importância de vocês, homens e mulheres que aqui estão, estão fazendo um trabalho em Nepomuceno. Com um momento, eu fui chamado e fui questionado nessa casa por que ler a Bíblia no início das reuniões. Fui questionado, né, doutor? Nós somos questionados por estar fazendo aqui a leitura da Bíblia, uma vez que o nosso Estado é laico. Mas eu acredito que nós não podemos ficar reféns, talvez, de um posicionamento, mas da importância de colocar a palavra de Deus à frente do que nós fazemos, que é legislar. Talvez nós não sabemos, vocês não sabem, mas existem alguns projetos na Câmara dos Deputados que proíbem a leitura da Bíblia nas escolas, até mesmo em Minas um projeto de lei querendo proibir aos pastores que aqui estão, que fazem um trabalho nas comunidades terapêuticas, proibirem de ler a Bíblia dentro das comunidades terapêuticas. Isso é um retrocesso, principalmente nós que somos cristãos e defendemos a Bíblia como nosso guia. Então, isso é muito importante. Fico satisfeito de ver que tantas pessoas nesse momento, e esses aqui, que nesse momento hoje, não deixa de só ser uma pessoa que mora em Nepomuceno, mas um cidadão de fato e de direito nepomucenense. Que é bom. Eu costumo falar que... Vou pedir a moça para pegar uma água. Eu costumo falar que quem bebe dessa água aqui não quer voltar mais. Estou vendo os meninos da imprensa aí, um de Coqueiral, um de Santana, um de Três Pontas. Estão aí. E um dia nós vamos ter que dar, viu, Domingos, um título a eles. Eles estão bebendo a água daqui de Nepomuceno. Isso é muito bom. O povo de Nepomuceno é um povo hospitaleiro, né, pastor André? O senhor está aqui quanto tempo? Fazendo o importante, salvando almas, vidas. Isso é muito importante. E nós precisamos de pessoas como vocês aqui em Nepomuceno. Nós vivemos hoje num país, um momento político difícil, politicamente. Colocaram todos os políticos no mesmo balaio. Todo mundo não presta. Mas nós temos pessoas, sim, que realmente trabalham e lutam. Exemplo maior está aqui do meu lado. Marcelo Augusto, vereador, um atuante, corre atrás, aí, principalmente da questão de saúde, sempre batendo aqui na Câmara na questão de saúde, e ele tem feito um trabalho maravilhoso na questão de saúde. O vereador Zé do Júlio é o nosso baluarte aqui na Câmara. O Zé do Júlio, a palavra final é do Zé, pela história dele, pelo seu comportamento aqui como vereador. E a gente aprende muito com o Zé, que é o nosso baluarte, aqui, a hora da Câmara Municipal de Nepomuceno. Nosso Zé Maria, sempre presente, que presidiu essa casa e foi presidente dessa casa por algum tempo, está aqui. Nosso doutor Emerson é o nosso homem que olha as leis. Nós somos escolhidos pelo povo e, às vezes, nós não temos a função e nós não temos a questão jurídica. E o doutor Emerson faz com que nós possamos ter a questão jurídica muito bem colocada. Nossa equipe, as meninas aí que trabalham conosco, toda a equipe, né? Eu agradeço a presença de vocês e agradeço a presença de vocês aqui no plenário da Câmara, principalmente homenageando esses que hoje, a partir dessa data, são considerados nepomucenenses de fato e de direito. Nesse momento, encerro a reunião da Câmara. Que todos tenham uma boa noite, que Deus abençoe a vida de todos vocês.